Olá, tudo bem? Essa aqui é a segunda parte das nossas aulas de C. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre ponteiros e strings. Para você começar, você deve ter o WSL instalado no seu sistema ou você deve estar usando algum sistema Linux. No caso, eu estou com o meu WSL, que eu estou no Windows agora. Eu vou aqui para a pasta home do meu WSL, escrevo cd til e vou criar uma pasta. Chama de aula 2. Vou começar aqui. Para a gente começar a editar o nosso código-fonte, a gente tem aquele programa que eu falei na aula 1, que é o Vim. Ele já deve estar instalado porque eu já instalei na aula 1, mas se você não tiver instalado, veja a aula 1 que você vai ver como é que você instala. Então, você escreve Vim, depois o nome do arquivo que você quer criar. No caso, eu vou criar aqui o arquivo chama teste underscore ponteiros ponto c. E como esse arquivo não existe, esse teste underscore ponteiros ponto c, nessa pasta que eu acabei de criar, ele vai abrir como se fosse um arquivo novo. E aí, para você começar a escrever, você tem que entrar no modo de inserção, aqui dentro do Vim. Você aperta aí e aí você começa a escrever seu programa. Vou colocar aqui o básico, que é o std io.h, o main. No caso dessa vez eu botei void aqui dentro, mas não tem necessidade, deixa assim. E é isso. É... Ok. Até agora o que a gente veio fazendo é basicamente usando o printf. E aí a gente vai poder escrever alguma coisa aqui. Vamos escrever, sei lá. Sua idade é... Idade... Tem que colocar aqui porcentagem D. Criar variável, né? Vou colocar aqui 19. Então o que esse programa vai fazer é pegar a idade, certo? Pegar a variável idade e vai mostrar na tela. Se eu sair daqui, escrevo 2 pontos W, depois 2 pontos Q, saiu, e agora para você compilar, você tem duas opções para compilar. Você tem o GCC, comando GCC, você escreve GCC, o nome do arquivo que você quer compilar, e aí depois espaço menos O, e o programa de saída. Vou colocar teste ponteiros. Opa, no caso eu não estou com ele instalado, né? Estou com uma máquina diferente, então esse aqui não estava com o GCC instalado. Só um segundo. Ok, vamos lá. Deixa eu ver GCC. Ok, ele deve ter criado, ele realmente criou aqui, compilou. Escreveu ponto barra teste ponteiros. Ele vai mostrar que a idade é 19.
tem outro comando também, que é o make. E o make ele é um pouco mais curto, por isso que eu prefiro ele, vou começar a usar ele agora. Que é o make teste ponteiros. E eu também não estou com ele instalado aqui. Pronto, esse foi mais rápido. Opa, também. Então, o make teste ponteiros ele compila novamente o nosso programa. No caso, ele já foi compilado, então ele não vai fazer nada, né? Uma coisa que eu notei quando eu executei o programa é que ele não quebrou a linha quando terminou aqui, né? Ele ficou na mesma linha. Então eu vou editar ele novamente. Comando é vim, teste ponteiros, ponto .c. E aí, em vez de ele criar um novo arquivo, ele vai abrir o arquivo que já tinha sido criado anteriormente. Ok? Para resolver esse problema dele não quebrar a linha. No final, aqui antes das aspas, das últimas aspas, eu boto um /n, que significa a quebra de linha. Ok, quando eu sair aqui e compilar ele novamente, agora eu vou compilar ele com o comando make. Ok, ele deve ter feito, e agora eu vou executar ele novamente. Ele fez corretamente. Vou abrir novamente aqui. Beleza. Uma coisa que pode ser interessante pra gente, às vezes, é. Calma aí, deixa eu pensar aqui numa situação rapidinho. Uma coisa interessante que tem nessa linguagem é que toda vez que você diz, por exemplo, eu copiei essa linha inteira aqui e agora eu vou escrever aqui embaixo uma outra variável, chama de idade 2. Idade 2, eu disse que idade 2 é igual a idade. Só que esse igual aqui não é exatamente o igual que você vê na matemática. O que realmente vai acontecer aqui é que ele vai copiar o valor idade e colocar dentro do idade 2. Então é uma cópia. Não é exatamente um igual ao outro. O que eu quero dizer com isso? Se eu, por exemplo, dizer idade 2 igual a idade 2 mais 1, ou melhor, vamos colocar aqui, sei lá, 20, para ficar mais direto. Quando eu modifico idade 2, aqui dizendo que ele é igual a 20, ele não vai modificar a idade. Porque essas duas variáveis são diferentes uma das outras. A única coisa que eu fiz é pegar o valor 19 e colocar dentro de idade 2. Mas isso não quer dizer que os dois vão ser sempre iguais. Foi só naquela situação ali que eu copiei o valor. Então, se eu botar aqui, sua idade é tal, e se eu botar sua idade 2 é com idade 2 aqui, o que ele vai botar? Eu vou botar aqui, no caso eu já disse, né, o que vai acontecer, né? Aqui ele vai mostrar o valor 19, né, porque ele não modificou a idade, e aqui ele vai mostrar 20. Mas vamos ver se isso realmente acontece. Aqui tem que aparecer 19, aqui tem que aparecer 20. Porque eu só modifiquei o idade 2, não o idade. Né? Se eu fizer isso... Opa, o que eu fiz aqui? Compilar e executar. Então ele de fato mostrou aqui que idade 19 e idade 20. Idade 2 é 20.
certo? Interessante. Mas e se por acaso eu quisesse fazer algo similar à matemática? Como assim? Em vez de dizer que ele vai copiar esse valor 19, que está guardado dentro de idade, e se eu quero dizer que idade 2 é literalmente o valor que idade tiver? Ou seja, o que é essa variável aqui, essa segunda variável que eu criei? O valor que tiver dentro dela tem que ser igual à variável anterior que eu fiz. Como é que eu faço isso? Tem uma maneira de se fazer. A maneira de se fazer é com ponteiros. Ponteiros, eles funcionam por meio de, em vez de você guardar dentro de uma variável o valor dela em si, você guarda um endereço de memória que aponta para um lugar da sua memória que contém o valor. Deixa eu fazer aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Para fazer um ponteiro, inclusive eu vou até mudar aqui, ponteiro idade. Vou chamar de ponteiro idade aqui. Para fazer um ponteiro, é, eu modifico aqui na frente, em vez de colocar só int, eu tenho que botar um asterisco aqui do lado. Então, o que eu quero dizer com esse asterisco? Estou dizendo que essa variável aqui, ponteiridade, é um ponteiro de variáveis do tipo int. E aqui, quando eu botar igual, eu tenho que dizer igual a variável. E antes da variável, eu tenho que botar um e comercial. E o que vai acontecer aqui? Aqui eu também tenho que modificar, né? Então eu vou botar ponteiro idade. Aqui também. E antes de eu usar o ponteiro idade, eu tenho que botar um outro asterisco de novo. Então, no caso, em vez de mostrar 19 e 20 aqui, calma aí, ponteiro idade, para fazer como eu estava fazendo antes, né? Então, em vez de mostrar aqui 19 e aqui 20, os dois têm que mostrar 20 dessa vez. Porque quando eu estou modificando ponteiridade, é como se eu estivesse mudando a própria idade. Essa é a ideia que eu quero fazer aqui. Se eu executar, o que vai acontecer? Make teste ponteiros e ponto barra teste ponteiros, ele realmente deu 20 para os dois. Por que isso está acontecendo? Quando a gente cria essa variável idade, o que acontece é que dentro do nosso computador, o computador vai guardar em algum lugar, dentro da nossa memória, esse valor 19. Todos os lugares dentro da memória do nosso computador têm um endereço. Então eu poderia dizer que ele guardou na memória o valor 19. E esse lugar aqui onde está guardado o valor 19, ele tem um endereço. Eu vou dizer que o endereço dele é um número, porque o computador guarda, ou melhor, usa endereços de números, por meio de números. Então eu vou dizer que o endereço dele é 0. Vou dizer que é 10, né? 10 em hexadecimal. Isso aqui significa 16 em decimal. Então ele vai guardar esse valor 19 no endereço 16 ou 10 em hexadecimal. O que eu estou fazendo aqui embaixo é o seguinte: pega o endereço que eu falei aqui, que é o
um zero, e guarde dentro desse ponteiro idade. Então, o que ele está guardando aqui dentro é o 010. 010, melhor. 10. Então, no caso, ele não está guardando um valor, né? Ele não está guardando exatamente o valor 19. Ele está guardando um endereço de memória. E é isso que ponteiros fazem. Então, o que eu estou fazendo aqui na linha 6 é basicamente o seguinte. Acesse esse endereço de memória, o 10, e coloque o valor 20. E aqui, na linha 9, eu estou lendo o valor que está no 10. A linha 8 está a mesma coisa e é isso, basicamente isso que está rolando. Então, repetindo, né? Então, a linha 4 eu estou definindo aqui uma variável idade, ela tem o endereço 10 e dentro desse endereço a gente botou o valor 19. Na linha 5 a gente pegou esse endereço 10 usando esse e comercial e colocando dentro dessa variável ponteiro idade, o endereço dela, né? O 10. Na linha 6 a gente acessou esse endereço 10 e botou um valor 20. Portanto, o idade agora está com o valor 20. Então é como se fosse isso daqui, né, que eu estivesse fazendo. Assim, é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Então na linha 8 ele vai dizer que é 20 e na 9 também, porque eu estou lendo o valor que está dentro de idade também, por meio do ponteiro. Ok, então vamos compilar isso aqui. E ok. E se por acaso eu modificar idade, né? Só modificar a idade em vez de modificar por meio do ponteiro idade. O que acontece? Será que ele funciona também? Vou botar aqui 60. No caso, os dois devem mostrar 60. E realmente é isso que acontece. Então, é essa a funcionalidade dos ponteiros. Eles guardam um endereço de memória de uma outra variável ou de outro lugar da sua memória. E você acessa esse endereço indiretamente por meio deles. Só para eu mostrar melhor para vocês que realmente o ponteiro idade está guardando um endereço de memória, eu vou escrever na tela o valor dele, o valor real dele, que é o endereço. Então eu vou dizer aqui endereço do ponteiro ou melhor, deixa eu botar com endereço do ponteiro e aqui eu vou colocar porcentagem P. Se não me engano é isso. O que porcentagem P vai fazer é mostrar em hexadecimal o valor do ponteiro que eu colocar aqui. E nesse caso aqui eu vou colocar ponteiro underscore idade sem o asterisco na frente. Porque dessa vez eu quero realmente ler o endereço que está dentro dele. Quando eu boto o asterisco, o que eu quero fazer é pegar o valor do lugar onde ele está apontando.
Se eu boto ele vazio, eu quero o endereço dele, que ele está guardando. Vamos ver o que acontece. Aqui eu disse que o endereço é 10, né? Um zero melhor. Ele vai mostrar um valor diferente, mas ele vai mostrar que ele deve funcionar. Aquele 10 foi só hipotético. Então olha aqui. O endereço do ponteiro é 7 FF D8 C, enfim. Isso aqui é hexadecimal. Se eu executar novamente esse programa, ele deve sempre mostrar um endereço diferente. Como você pode ver aqui é D8, aqui C2, C25, então está um pouco diferente. Toda vez que o programa executa, ele é colocado num lugar diferente da memória do seu computador. E por conta disso, o ponteiro também vai acabar pegando um endereço diferente toda vez que ele executar. Mas a ideia é mesmo, ele está guardando aquele endereço e ele consegue encontrar as coisas. Uma coisa sobre ponteiros que é interessante é que ponteiros estão em todo lugar. Inclusive, a gente já estava usando ponteiros na aula anterior, ao utilizar arrays. Então, se eu criar, por exemplo, um array de inteiros, opa, não é assim, array int. Se eu fizer desse jeito, 2, vou colocar só 2, 1 e 2. Assim você inicializa um array em C. Então o que eu estou fazendo é basicamente armazenar dois valores dentro dessa variável arrayInt por meio do array. Uma coisa que as pessoas talvez não notem de cara é que, na verdade, nada mais nada menos, o arrayInt ele é um ponteiro. Se eu fizer assim, se eu escrever printf porcentagem P barra N para quebrar a linha no final, escrever arrayInt sem os colchetes, o que ele vai me dar é um ponteiro, um ponteiro de memória, né? Então se eu executar isso aqui, então eu vou fazer make teste ponteiros e executar. Então ele vai me dar um endereço de memória. E o que você pode fazer com esse endereço de memória, já que ele é um ponteiro mesmo, você pode colocar um asterisco aqui na frente. Opa. Assim como os ponteiros que eu estava usando anteriormente, isso aqui vai me devolver o valor que está dentro do arrayInt. No caso, ele não vai me devolver os dois valores, o 1 e 2, ele vai me devolver só o primeiro. Porque arrays por trás dos panos apenas apontam para o primeiro endereço do array. E vocês vão ver ali que vai sair o valor 1. Se eu compilar aqui, opa, tá reclamando que eu coloquei P aqui em vez de D, né? D é para mostrar inteiros na tela, né?
Se eu compilar aqui e executar ele vai mostrar 1 todas as vezes. Então eu estou usando esse array como se fosse um ponteiro. Porque ele é de fato um ponteiro. O que acontece com arrays? O array, na verdade, ele aponta só para o primeiro valor dentro dele. E toda vez que você faz algo desse tipo, ele soma a esse endereço um valor que faça você acessar o outro valor que está na memória. Então, é o seguinte. Dentro da memória, esse 1 vai estar num valor, no espaço de memória tal que eu vou chamar de 0. Nem sempre vai ser 0, certo? Mas o que vai acontecer a seguir é que no segundo espaço de memória, ele vai ser armazenado diretamente ao lado dele, no caso, 4 bytes depois desse primeiro, do início desse primeiro. Porque lembrando que ints são 4 bytes, né, o tamanho deles. Então o que vai acontecer? Ele vai armazenar o valor dele começando do 0 até o 3. E o valor da segunda posição vai começar a partir do endereço 4. E vai ser armazenado a partir dali. O que esse aqui está fazendo? É basicamente pulando a quantidade de posições necessária para acessar a segunda posição, que no caso é a posição marcada como 1. Não sei se vocês lembram, mas arrays começam na posição 0, né, e não na posição 1. Então, é a segunda posição. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai acessar a posição 2 do meu array. A posição 1 do meu array, que é a segunda posição. Deixa eu mostrar que isso realmente acontece por mostrar na tela aqui o endereço das duas posições do array. Então ele vai mostrar aqui eu quero mostrar a primeira posição, né? Então eu vou fazer array int 0 e transformar num ponteiro aqui, né? Porque quando você faz assim, com esse negócio no final, ele só transforma no valor, né? Desse jeito ele vai mostrar a posição dele na memória. Se eu fizer assim, agora vai mostrar a outra posição. Então o que tem que acontecer? Essa primeira posição tem que estar em algum lugar na memória e essa segunda aqui tem que estar 4 posições à frente ou 4 bytes à frente dessa primeira. Se eu executar isso aqui, compilar, né, primeiro e depois executar, ele vai mostrar aqui um endereço que a primeira posição, ou melhor, a posição 0 do array está, e aqui a posição 1 do array está, e realmente está 4 posições à frente dessa outra. Então, é isso que está acontecendo. Uma maneira de você fazer isso aqui, além de usar o e-comercial aqui do lado do array, né? Você pode usar contas matemáticas. Como assim? Então, esse array int aqui, do jeito que eu estou escrevendo aqui, ele vai me dar o ponteiro para a posição 0 dele, certo? O que eu posso fazer é
literalmente somar um aqui do lado. Ou melhor, no caso esse aqui eu quero realmente a primeira posição, né? Posição 0. Então deixa eu fazer aqui só para ele ficar mais claro. O que eu estou fazendo é eu estou pegando literalmente o endereço, que é um número, lembrando. E aqui eu estou somando um valor. Isso aqui vai me fazer, ele vai me retornar o ponteiro para a posição 1 aqui do array. Isso aqui é uma possibilidade que você tem. Quando eu fizer isso, ele deve mostrar o negócio certo. E de fato aqui ele mostrou aqui 0 e 4. Então ele realmente botou, ele fez a continha para mim, né? E para eu mostrar para vocês que essas posições realmente pertencem ao array, eu vou colocar asterisco aqui na frente. Isso vai fazer ele pegar realmente o valor que está naquela posição. Deixa eu só... Não tá bom assim, tá bom. Compilei, executei. E aqui ele realmente mostrou o valor 1 e 2.
putchar. Agora deve ir. Putchar acho que era de string. Isso, é isso mesmo. Ok, beleza. Ele só mostrou um L por alguma razão. Ah, sim, não, tá certo. Tá certo isso. Ok. Não, isso mesmo. O que tem que mudar? Putchar. E aqui ele vai fazer o lance dele. Quando eu compilar, ele deve ir agora. Ó, aí, escreveu olá, olá 2 vezes. Então assim ele funciona. Né, com eu dizendo o tamanho de quanto ele deve escrever. Mas a gente sabe que no printf a gente não faz desse jeito. Né? A gente não bota o tamanho do array antes. Por que a gente não bota? O que o printf faz é basicamente escrever com o putchar a quantidade de vezes até que ele encontre um caractere zero, como esse. Então ele vai ficar indo, vai ficar num loop até que encontre. E é por isso que é importante que você lembre, quando você fizer dessa maneira que eu estou fazendo aqui, de fazer uma string, de botar o caractere zero no final. Porque é dessa maneira que a maioria das funções consegue identificar qual é o final da string. Então, deixa eu tentar fazer aqui uma implementação de como é que seria um print. Agora, do jeito que ele funciona realmente, né? Que é procurando o caractere vazio no final. Eu posso fazer um while e colocar aqui um caractere C. Vou começar com a primeira posição dele. Então, enquanto C for diferente de caractere vazio, o zero, ele vai escrever para mim aqui, putchar C. Então toda vez que... Então ele vai ficar fazendo um loop até que ele encontre o caractere vazio. E eu acho que isso aqui deve funcionar. Se eu executar... Opa, ele deu erro porque eu esqueci de modificar aqui essa linha aqui. Teste ponteiros e... Opa! Tem um bug no meu código. Tem mesmo, hein? Esqueci de colocar C igual a... Calma aí. Tem que fazer isso aqui também, né? Zero. C igual a texto e mais. Ok, agora sim. Então ele... agora ele vai ficar andando em cima do array.
E isso aqui, então ele tem essa variável i, esse caractere c, ele vai escrever na tela até que c seja diferente de caractere zero. No final de cada loop ele vai pegar o próximo caractere dentro do texto que a gente está lendo. Agora sim. Olá, olá. Isso aí. Vamos só... Deixa eu botar isso aqui. Tá um barra N, né? Esse cara aqui também, só pra ele ficar a mesma coisa, né? Do outro de cima. E é claro, o barra N vem antes do zero aqui. Vou até comentar essa linha porque ela não está sendo usada. Só para mostrar que é equivalente os dois, né? Então é isso. É assim que funciona o printf. É claro que o printf ele tem mais funções, ele consegue formatar o texto, né? Pegar o valor de uma variável, colocar dentro do texto e mostrar na tela para você. Não é só simplesmente mostrar algo na tela, né? Mas parcialmente é isso que ele faz. Ok. Mais coisas sobre strings. Eu tenho esse texto e o texto 2. Uma coisa que eu gostaria de fazer é checar se os dois são realmente iguais um ao outro. Eu escrevi eles de duas maneiras diferentes aqui, né? Será que eles realmente são equivalentes? Eu, uma coisa que você pode pensar é fazer um if texto igual a texto 2 e ver se isso aqui está correto. Então eu poderia dar um print f aqui e dizer que é igual. Só que é o seguinte, mais uma vez, quando a gente faz desse jeito aqui, a gente só está comparando o endereço dos dois. A gente não está comparando o valor de cada um dos dois. Para a gente comparar o valor de cada um dos dois, a gente teria que checar caractere por caractere. Então a gente teria que fazer talvez um if assim. Aí depois fazer isso para cada um dos caracteres. Ou fazendo um loop. Isso aqui daria a certeza para a gente de que as duas variáveis, né, que aqui talvez elas estejam no mesmo endereço de memória, por causa de otimizações de compilação. Mas nem sempre vai ser assim, né, que os dois endereços vão ser iguais. Então, para a gente realmente testar se, se o valor que está armazenado dentro dos caracteres não, desses strings são iguais, a gente tem que fazer caractere por caractere. Para a gente não fazer isso na mão, em C a gente tem uma biblioteca chamada string.h. Então eu vou dar um include string.h. E o que essa string.h vai me dar é uma função de comparação de strings, que facilita esse processo de comparar as strings caractere por caractere. Então, ela se chama strcmp,
ou string compare. E a única coisa que eu tenho que fazer é colocar aqui as duas strings. Se eu compilar isso aqui, ele me deve dar a resposta, se elas realmente são equivalentes. E ele não me deu. Ele não me deu. Ele não botou como se fosse igual. Interessante. Deixa eu ver o que está de errado aqui. Ah, não, já sei o que é. Porque o string compare, ele retorna um inteiro, né? E com o tipo de retorno dele não é do tipo que você coloca assim direto, né? Deixa eu. Vamos até ver aqui na, no Google. Se eu escrever aqui strcmp, vai me dar aqui alguns links explicando como é que ele funciona. Então aqui, o valor de retorno. Se o valor de retorno for menor do que zero, isso indica que string 1 é menor do que string 2. String, eu acho que isso aqui quer dizer em questão de tamanho. Questão de tamanho ou de... É provavelmente de tamanho. Mas ele tem que dar zero aqui. Então ele está dizendo aqui, se o valor for zero, então quer dizer que string 1 é igual a string 2. Então vou colocar aqui. Então se ele é igual a zero, ele deve me dar o valor lá, né? Eu acho que isso aqui está errado. Agora está certo. Isso aí. Então, se eu executar aqui, então ele vai me dizer que é igual. A biblioteca string.h tem muitas funções relacionadas a strings. E outra muito importante é a função de cópia de strings. Normalmente, novamente, né? Você teria que fazer as coisas caractere por caractere, né? Então, se eu quisesse dizer que texto é igual a texto 2, isso não realmente vai funcionar, né? Ele não está pegando os valores de texto 2 e botando em texto. Ele está basicamente... ele tá copiando um endereço apenas, né? Como falei em outras vezes sobre ponteiros. Então, no string.h tem uma função chamada strcopy, cpy, e o que ela faz é copiar uma string para um caractere, um array de caracteres para outro. Eu vou botar aqui um outro array de caracteres aqui para testar. Então vou pegar aqui texto 3, texto. O que isso deve fazer é pegar o valor de texto e botar em texto 3. Então se eu mostrar na tela texto 3, ele deve mostrar olá também. Então ele vai mostrar 3 olás em seguida. Agora, do jeito que o código está.
Vamos lá, se eu compilar, então executar, ele mostrou 3 olás em seguida, porque é assim que a função funciona. Então é isso. Isso é basicamente isso sobre strings. Você pode pesquisar na internet string.h, que tem muitas funções dentro dessa biblioteca que são bem úteis. E por enquanto é isso, né, dessa aula. Obrigado por todos que assistiram.